Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu aprendi cedo que choro faz barulho demais para quem não quer ouvir. Aprendi isso aos 12 anos, quando minha mãe fechou a porta do quarto e disse que eu precisava parar de chamar pelo meu pai, porque ele não ia voltar mais. Aprendi de novo aos 23, quando enterrei meu primeiro filho, um menino que viveu 3 dias e partiu sem nem ter tempo de abrir os olhos direito para esse mundo, que, convenhamos, não tinha lá muita coisa boa para oferecer a ele. E aprendi pela 3ª vez, quando o Renato morreu, de uma segunda-feira para uma terça, sem aviso, sem despedida, só com o cheiro de café que ficou na xícara que ele não terminou de beber. Eu não choro mais onde os outros veem. Não porque seja forte, mas porque aprendi que a fraqueza da gente vira combustível para quem já estava esperando uma razão para te empurrar. Meu nome é Teresa Maria Mendonça. Tenho 43 anos, 3 filhos vivos, um que eu carrego no coração em silêncio, e uma história que eu nunca contei completa para ninguém, porque toda vez que eu tentava, alguém me interrompia com um conselho que eu não pedi ou com um olhar de pena que doía mais do que qualquer palavra. Mas hoje eu vou contar. Hoje eu tenho essa terra firme embaixo dos pés. Hoje os meus filhos dormem sem fome. Hoje eu posso falar. O meu primeiro casamento não acabou com uma briga grande, com um escândalo, com um choro de novela. Acabou de manhã, numa terça-feira comum, quando Gilberto pegou a mala que eu nem sabia que estava feita e disse que não aguentava mais. Não aguentava mais o quê? Eu nunca soube ao certo. A pobreza, talvez. O cansaço. A vida que não virou o que ele queria. Ou talvez ele simplesmente não me quisesse mais, e o resto era só conversa para não se sentir tão mal. Ele foi embora e deixou para trás 2 filhos pequenos, Lucas, que tinha 4 anos, e Bruna, que ainda mamava, e um silêncio dentro de mim que eu aprendi a chamar de rotina, porque era mais fácil do que chamar pelo nome verdadeiro. Eu trabalhei. Deus sabe que eu trabalhei. Faxina, roça, costura, venda de salgado, cuidado de idoso. Qualquer coisa que aparecia, eu pegava sem perguntar o preço. Porque o preço eu já sabia. Era o meu corpo chegando em casa partido, os meus filhos dormindo antes que eu chegasse, e uma solidão que não era melancolia de poema, não. Era uma solidão prática, concreta, do tipo que dói nas costas e nos pés. Mas eu segui, porque mãe não tem a opção de parar. Anos depois, quando Lucas já estava na escola e Bruna já corria pela casa sem parar, apareceu Antônio. Eu não vou ficar aqui romantizando, porque eu não sou desse feitio. Mas vou dizer a verdade. Antônio era um homem bom. E homem bom, para quem já passou pelo que eu passei, parece coisa rara demais, quase suspeita. Eu demorei meses para acreditar que ele era o que parecia ser. Ficava esperando a hora que ele ia mostrar a outra face, o grito que estava guardado, a mão que ia subir. Mas ele não tinha outra face. Ele chegava do trabalho cansado e ainda assim perguntava como as crianças tinham passado o dia. Ele consertava o que estava quebrado sem que eu pedisse. Ele chamava Lucas e Bruna de filho e filha sem cerimônia nenhuma, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eles sempre tivessem sido dele. E pela primeira vez em muito tempo eu dormia sem um peso no peito. Paz. Era isso que ele me dava. Não o tipo de paz que aparece nos versículos de calendário. Paz real, do tipo que você só reconhece quando finalmente aparece depois de muitos anos sem ela. Fiquei grávida do 3º filho com Antônio, e quando eu disse a ele, ele ficou parado por 1 segundo, só 1 segundo, e depois sorriu de um jeito que eu ainda lembro com clareza até hoje. Um sorriso de quem recebe uma notícia que vai além do que esperava. Mas a vida, como eu já aprendi da forma mais dura possível, não gosta de deixar a gente quieta por tempo demais.
A ligação veio numa manhã de sexta-feira. Eu estava pendurado roupa no varal. O sol estava bonito. Bruna estava dentro de casa brigando com o irmão por causa de uma bobagem qualquer. O bebê chutava baixinho na minha barriga, como se estivesse me lembrando que estava ali. O telefone tocou. Era o encarregado da obra. Antônio tinha caído do andaime. Eu ouvi as palavras, mas demorei alguns segundos para entender o que elas significavam juntas. O cérebro faz isso às vezes. Quando a dor é grande demais, ele pede uma pausa antes de processar. Quando entendi, minha mão foi direto para a barriga. Não sei por quê. Foi um gesto instintivo, como se eu quisesse proteger aquele pedaço de Antônio que ainda estava vivo dentro de mim. Naquele dia, eu perdi meu marido. E naquele dia, eu entendi que ia precisar lutar de um jeito que eu ainda não conhecia. Porque dessa vez, eu não estava sozinha só com 2 crianças. Eu estava sozinha com 2 crianças e um filho a caminho. Sem renda, sem reserva, sem ninguém que chegasse perto sem ser para dar conselho que não ajudava em nada. Os meses que se seguiram foram os mais duros da minha vida. E olha que eu tenho um banco de comparação generoso. A indenização do acidente de Antônio demorou. E burocracia não tem pressa quando quem espera é pobre. As contas não esperaram, o aluguel não esperou. A fome, essa então, chegou antes de todo mundo e ficou mais tempo do que qualquer visita indesejada. Eu trabalhava no que podia com a barriga crescendo. Mas tem um ponto em que o corpo fala mais alto do que a necessidade, e eu chegava na cama de noite com os pés tão inchados que não conseguia tirar o sapato sozinha. Foi numa dessas noites que aconteceu a cena que eu carrego comigo até hoje. A casa estava em silêncio. A luz da cozinha piscava, porque a fiação estava velha e eu não tinha dinheiro para chamar eletricista. Eu abri a geladeira, não por esperança, mas por hábito, e o que estava lá era o que eu já sabia que estava, quase nada. Um pedaço de pão, um copo de margarina pela metade e um silêncio dentro daquela geladeira que era quase indecente. Lucas, meu filho mais velho, tinha 11 anos naquele tempo. Ele já estava na cozinha quando eu virei. Tinha me visto olhar para a geladeira com aquela cara que mãe tem quando não sabe o que vai colocar na mesa. Ele pegou o pão sem dizer nada. Partiu em 3 pedaços. 3 pedaços desiguais, porque o pão não era grande o suficiente para ser partido com justiça, e entregou um para o irmão, um para a irmã, e disse que não estava com fome. Eu o conheço desde antes de ele nascer. Eu conheço cada expressão do rosto dele. Ele estava com fome. Mas ele tinha 11 anos e já tinha entendido, sem que ninguém precisasse explicar, que aquela família precisava que alguém abrisse mão. E ele tinha escolhido ser esse alguém. Eu entrei no banheiro, abri a torneira, sentei na borda da banheira velha e chorei com a boca fechada por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. A minha barriga subia e descia enquanto eu chorava. O bebê chutou uma vez, como se soubesse. Quando saí, Lucas estava deitado no quarto, de costas. Mas eu vi a barriga dele se mexendo rápido, do jeito que acontece quando a gente finge que dormiu, mas não dormiu ainda. Aquela noite mudou alguma coisa em mim. Não me quebrou. Me endureceu de um jeito diferente, mais fundo. O aviso de despejo chegou numa manhã de quinta-feira, dobrado dentro de um envelope cor de areia, como se a cor neutra fosse amenizar o que estava escrito ali dentro. 3 semanas. Esse era o prazo que eu tinha para sair da casa onde eu tinha enterrado a vida que eu estava tentando construir. Eu li o papel 3 vezes, dobrei, coloquei em cima da mesa e fiquei olhando pela janela por um tempo. Não tinha para onde ir. A família de Antônio estava no interior e tinha seus próprios problemas. Minha mãe havia morrido anos antes. Minha irmã morava num cômodo com 4 filhos. Não existia uma rede de apoio esperando por mim. Existia um vazio enorme, e bem no meio dele, eu. Foi nessa semana que apareceu a carta. Veio de um cartório de uma cidade pequena que eu mal conhecia pelo nome.
Era uma notificação seca, jurídica, cheia de palavras que eu tive que ler 2 vezes para entender. O resumo era este: meu avô materno, que eu quase não tinha conhecido, havia morrido meses antes, sem deixar herdeiros diretos além de mim. E ele tinha, ao que constava nos registros, um sítio no interior. Eu nunca soube que ele tinha terra. Minha mãe nunca falou. Ou não sabia, ou preferia não lembrar, ou carregava alguma mágoa que foi com ela quando foi. Minha mãe era assim, fechada para as histórias que doíam. Eu liguei para o número do cartório. Expliquei minha situação. A moça do outro lado foi educada, mas objetiva. A terra estava no meu nome por direito de herança. O que eu fizesse com ela era problema meu. Eu fiquei olhando para o envelope por um longo tempo. Não era uma oportunidade. Não parecia. Era uma saída de emergência, o tipo de porta que você abre não porque quer, mas porque todas as outras já foram fechadas por fora. Eu vendi o que restava de valor em casa. Uma televisão velha, umas panelas boas que eu tinha guardado com cuidado, um relógio de parede que era de Antônio. Esse último eu demorei. Fiquei com ele na mão por 1 minuto, olhando os ponteiros se mexerem. E depois coloquei na caixa sem pensar mais. Comprei as passagens. Na noite anterior à viagem, eu arrumei as malas e disse para o Lucas, para a Bruna e para o Rodrigo, o do meio, que era mais quieto e observava tudo com aqueles olhos que pareciam estar sempre calculando, que a gente ia começar de novo. Lucas me olhou com aquela seriedade de criança que cresceu rápido demais e disse: "Vai ser melhor, mãe." Eu queria dizer que sim com convicção. Queria ter aquela certeza que os filhos merecem ouvir das mães. Mas eu não mentia para eles. Essa era uma das poucas regras que eu tinha me imposto desde que virei mãe solo. Não mentir para eles sobre o que era real. Então eu disse: "Eu não sei, mas a gente vai tentar de verdade." Ele acenou com a cabeça como se tivesse aceitado o acordo. E no dia seguinte, de madrugada ainda, com 3 filhos cochilando e uma barriga que não cabia mais em posição cômoda, eu peguei o ônibus. Quando eu olhei pela janela e vi a cidade ficando para trás, eu não senti saudade. Senti aquela coisa estranha que não tem nome certo, uma mistura de alívio e medo que fica no peito como pedra úmida. Eu não sabia o que ia encontrar lá, mas eu sabia que não podia ficar onde estava. E às vezes, na vida, essa é a única bússola que você tem. O ônibus chegou de madrugada. Não era o tipo de chegada que a gente imagina quando pensa em recomeço. Não tinha luz bonita, não tinha aquela sensação de que as coisas iam melhorar só porque o lugar era diferente. Tinha poeira, tinha o cheiro de mato molhado que entra pelo nariz antes mesmo de você descer do veículo. E tinha um frio úmido, que não é o frio de inverno, é o frio de lugar que ficou fechado por tempo demais. A cidade era pequena, do tipo que tem uma farmácia, um mercadinho, uma igreja no centro e todo mundo conhece todo mundo desde antes de nascer. A rodoviária era um galpão com 3 bancos de plástico e uma televisão no alto, passando o sinal aberto com chiado. Eu desci primeiro. Segurei a mão de Bruna, enquanto ajudava Rodrigo a descer o degrau. Lucas desceu por último, com a mochila nas costas e aquela cara de quem está prestando atenção em tudo, sem parecer que está. O motorista do táxi que me levaria até o sítio era um homem de uns 60 anos, bigode branco, chapéu de palha surrado. Ele olhou para mim, olhou para a barriga, olhou para as crianças e não disse nada. Pegou as malas sem perguntar, colocou no porta-malas com cuidado e abriu a porta. Durante o trajeto, ele só falou uma vez: "A senhora é parente do seu Maneco?" Era meu avô. Ele ficou quieto por uns 3 segundos. Depois disse baixinho, quase para si mesmo: "Bom homem, viveu sozinho demais." Eu quis perguntar mais. Quis saber como era esse avô que eu quase não conheci, que minha mãe mal mencionava, que morreu guardando um sítio no nome dele sem que eu soubesse que existia. Mas o cansaço da viagem pesava mais que a curiosidade naquele momento.
E Bruna tinha adormecido no meu colo com a bochecha amassada no meu casaco. Então fiquei calada e olhei pela janela o mato passando. A estrada de terra começou uns 2 quilômetros antes de chegar. O táxi chacoalhava em cada buraco e eu segurava a barriga com uma mão e a porta com a outra, tentando não acordar Bruna. Lucas olhava pela janela com aquela expressão dele, fechada, absorvendo. Rodrigo tinha dormido de novo assim que o carro começou a se mover e estava torto no banco com a boca entreaberta. Quando o carro parou, o motorista desligou o motor e ficou olhando para frente por um instante, como se estivesse dando tempo para eu me preparar. Eu olhei, e o que eu vi não era o que eu queria ter visto. A casa estava de pé, mas só tecnicamente. A pintura tinha saído há anos, e o que restava era uma madeira cinzenta, ressecada, com rachaduras horizontais que pareciam cicatrizes velhas. O telhado tinha telhas faltando do lado esquerdo. A cerca que deveria marcar a entrada estava tombada em 2 pontos. O arame enferrujado e aberto como uma boca. O mato tinha tomado conta do quintal de um jeito que parecia intencional, como se a natureza tivesse chegado cedo e decidido que aquilo era dela. Havia um pé de manga no centro do terreno que era bonito, devo dizer. Grande, velho, cheio, era a única coisa que parecia ter prosperado ali sem a ajuda de ninguém. Lucas desceu do carro, ficou parado do meu lado e disse, sem tirar os olhos da casa: "É aqui? É aqui." Ele não disse mais nada, mas eu vi a mandíbula dele apertar. Bruna acordou com a parada e esfregou os olhos. Olhou para frente, olhou para mim e perguntou: "A gente vai morar nessa casa, mãe?" "Vamos arrumar ela primeiro", eu disse. "Depois a gente mora." Rodrigo desceu por último, ainda com sono, e ficou olhando o lugar com uma calma que me assustou um pouco. Rodrigo sempre foi assim. Enquanto os outros 2 reagiam, ele observava. Era o mais quieto dos 3, o que perguntava menos e entendia mais. O motorista ajudou a descarregar as malas sem cobrar a mais por isso. Quando eu fui pagar, ele recusou parte do valor com um gesto da mão, discreto, sem fazer cerimônia. "Fica com isso", ele disse. "Você vai precisar." Eu quis recusar por orgulho, mas o orgulho é um luxo que mulher sem dinheiro não pode sempre se dar. "Obrigada", eu disse. Ele assentiu com a cabeça, entrou no carro e foi embora pela estrada de terra. Eu fiquei olhando a poeira que o carro levantou até ela se dissipar no ar. Depois me virei para casa. E disse, mais para mim mesma do que para as crianças: "Então, vamos ver o que tem aqui." O que tinha dentro da casa era pouco e estava velho. Uma mesa de madeira escura, grossa, que devia pesar uns 40 quilos e provavelmente tinha estado ali desde que a casa foi construída. 2 cadeiras, sendo que uma balançava e a outra estava boa. Um armário de quarto com uma porta que não fechava mais. Uns pratos empilhados numa prateleira, todos com aquela cor amarelada que a louça ganha com o tempo. Uma cama de casal no quarto, com colchão que afundava no meio, e um colchonete enrolado no canto que ninguém sabia dizer há quanto tempo estava ali. Cheirava a fechado, a madeira velha, a terra. Um cheiro que não era de abandono exatamente, era de espera. Como se o lugar soubesse que alguém ia chegar, mas não soubesse quando. Eu abri todas as janelas que abriam. 2 não abriam. Bruna foi direto explorar e voltou com uma aranha enorme na mão aberta, completamente animada, querendo mostrar para mim. "Joga fora", eu disse, com uma calma que não senti. "Mas ela é bonita, mãe." "Joga fora, Bruna." Ela jogou, com um suspiro de quem está cedendo numa negociação importante. Lucas já estava no quintal, avaliando o que tinha. Voltou com um relatório seco. "Tem um poço lá no fundo, tem a mangueira velha, tem um galpão pequeno do lado que parece que tinha criação antes. E tem muito mato." "Quanto mato?" "Muito." Rodrigo tinha achado uma vassoura velha no canto da cozinha e estava varrendo o chão de terra batida da sala com uma seriedade de quem foi contratado para isso.
Eu fiquei olhando para ele por um segundo e senti aquele aperto que mãe sente quando o filho faz algo que ela não pediu e que revela um caráter que ela ajudou a formar sem saber direito como. Eu respirei fundo e fui ajudar. Os primeiros 3 dias foram puro trabalho físico. A gente limpou, varreu, tirou teia de aranha, quebrou ninho de marimbondo num momento de coragem imprudente que nos custou algumas ferroadas. Carregou entulho, cortou mato com uma foice que achamos no galpão, tentou consertar o que conseguia consertar com o que tinha. Eu trabalhava até onde o corpo deixava. A barriga pesava, e tem um ponto em que uma grávida no fim do 3º trimestre não pode mais se abaixar sem fazer as contas de como vai voltar. Mas eu não podia sentar e dirigir os outros. Não era assim que eu tinha criado esses filhos. À noite, deitávamos cansados e sem muita conversa. Bruna e Rodrigo dormiam no colchonete que tinha encontrado no canto. Lucas dormia no chão com um cobertor dobrado embaixo, porque disse que o colchonete era pequeno e os 2 menores precisavam mais. Eu ficava na cama do quarto, de costas, olhando o telhado e ouvindo o barulho do mato lá fora. O mato à noite tem um som próprio, grilos, sapos, algum bicho se movendo na folhagem. No começo, esse barulho me mantinha acordada. Depois de alguns dias, virou o som que me ajudava a dormir. Foi no 4º dia que eu fui até o poço pela primeira vez. Lucas tinha mencionado ele logo quando chegamos, mas eu tinha evitado. Não sei bem por quê. Às vezes a gente evita as coisas sem ter um motivo concreto, só uma sensação esquisita que a razão não explica. Mas naquele dia, de manhã cedo, antes dos filhos acordarem, eu atravessei o quintal e fui até lá. O poço era mais velho do que eu esperava. Era circular, feito de pedra, com uma borda que chegava na minha cintura. Tinha uma cobertura de madeira por cima, pesada, que alguém tinha feito com capricho. Não era uma tampa improvisada. Era algo construído com intenção. As pedras da lateral eram escuras, úmidas, com musgo crescendo nas frestas. Eu apoiei as mãos na borda e olhei para baixo. Não dava para ver o fundo. Era escuro lá dentro, e o cheiro que subia era aquele cheiro de água parada, de pedra molhada, de profundidade. Eu fiquei olhando por um tempo, sem razão específica. Depois eu olhei para o lado, e foi aí que eu vi. As pedras da lateral do poço não eram todas iguais. Na maioria eram pedras comuns, irregulares, do tipo que se usa para construção simples. Mas havia uma sequência delas, do lado direito, que parecia diferente. Não na textura, não na cor exatamente. Era outra coisa. Eram marcas. Não rachaduras de tempo, não erosão. Eram traços leves, mas deliberados, feitos com alguma ferramenta fina. Formavam um padrão que não era aleatório. 3 linhas horizontais, 2 verticais e uma marca no canto que parecia uma seta apontando para baixo. Eu passei o dedo em cima. A pedra estava úmida e fria. Fiquei olhando para as marcas por um tempo longo, com o sol ainda baixo e o quintal em silêncio, e senti alguma coisa que eu não saberia nomear com precisão. Não era medo. Não era curiosidade pura. Era aquela sensação que vem quando você está prestes a entender algo que ainda não entendeu, mas que o seu corpo já sabe que é importante. Eu ouvi Bruna me chamando lá de dentro. Me afastei do poço. Mas o dia inteiro aquelas marcas ficaram comigo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu sentei na mesa velha da cozinha com um copo de água e fiquei pensando no meu avô. Eu o tinha visto 2 vezes na vida. A primeira, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, numa visita rápida que minha mãe fez para ele, que durou menos de um fim de semana, e da qual ela voltou mais fechada do que tinha ido. Lembro que ele era um homem alto, magro, de pele muito queimada de sol, que ficou mais tempo olhando para mim do que falando comigo. Olhava de um jeito que me deixava desconfortável, não por maldade, mas pela intensidade.
como se estivesse tentando memorizar meu rosto, ou como se estivesse vendo algo em mim que eu mesma não sabia que estava lá. A segunda vez foi no enterro da minha mãe. Ele apareceu, ficou do lado de fora da igreja durante o velório e foi embora antes do fim sem falar com ninguém. Depois disso, nada. Anos de silêncio. E então, uma carta de cartório dizendo que ele tinha morrido e me deixado uma terra. Por que eu? Eu não tinha uma resposta. Minha mãe tinha uma irmã, que eu mal conhecia. Não havia mais ninguém da linhagem direta que eu soubesse. Mas ainda assim, era uma escolha. Alguém tinha ido num cartório, chamado um tabelião, assinado um papel e colocado meu nome ali. Esse homem que mal me conhecia tinha me escolhido. Eu não sabia o que fazer com isso. Então guardei a pergunta no mesmo lugar onde guardo as coisas que não tenho resposta ainda, que é um lugar fundo e silencioso dentro de mim que já está bem cheio de coisas. E fui dormir, mas não dormi. Fiquei olhando o teto por um tempo, ouvindo Bruna respirar fundo no colchonete, ouvindo o mato lá fora. A barriga pesava de um jeito diferente naquela noite, o bebê mais quieto do que de costume, como se ele também estivesse descansando de verdade. E o tempo todo, na borda do pensamento, aquelas marcas nas pedras do poço. 3 linhas horizontais, 2 verticais, uma seta apontando para baixo. Eu não sabia o que significavam. Mas no fundo de algum lugar que não é exatamente a razão, eu sentia que era para mim que elas tinham sido deixadas. Que alguém, muito tempo atrás, tinha feito aquelas marcas sabendo que um dia alguém viria. E estava esperando para ver se esse alguém ia ser corajoso o suficiente para seguir a seta. Eu sou uma mulher que não acredita em coincidência. Não porque seja supersticiosa, pelo contrário. É justamente porque não acredito em magia que eu não consigo aceitar a ideia de que as coisas simplesmente acontecem sem razão. Toda coincidência, na minha experiência, é uma causa que você ainda não encontrou. Todo acaso tem uma mão por trás. E aquelas marcas no poço tinham uma mão por trás. Eu sabia disso antes de conseguir provar. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo simplesmente abriu os olhos às 5 da manhã com aquela clareza estranha de quem dormiu pouco, mas dormiu fundo. E a primeira coisa que veio à cabeça foi o poço. Me levantei devagar para não acordar ninguém. Coloquei o chinelo. Peguei o casaco que estava na cadeira. Atravessei a sala no escuro, abri a porta dos fundos com cuidado e saí para o quintal. O ar da manhã no interior tem uma qualidade que a cidade nunca vai ter. É limpo de um jeito que parece quase ofensivo, como se o ar estivesse provando um ponto. O chão ainda estava com orvalho e as folhas do pé de manga lá no centro brilhavam com aquela umidade de madrugada. Eu fui até o poço. À luz do começo do dia, as marcas nas pedras eram ainda mais claras. Eu as estudei de perto, passando o dedo em cada traço com calma, tentando entender a lógica. Não era uma linguagem, não era letra, não era número. Era mais um mapa do que qualquer outra coisa. As 3 linhas horizontais podiam ser camadas, terra, pedra, fundo. As 2 verticais podiam ser margens, limites. E a seta apontava para baixo, inequivocamente, sem margem de interpretação. Olhei para as pedras à volta da seta. Eram pedras como todas as outras, aparentemente, mas quando eu coloquei a palma da mão em cima delas e pressionei levemente, uma delas cedeu. Não cedeu como se fosse cair. Cedeu como quem está preso num encaixe que pode ser solto. 1 milímetro para dentro, mas o suficiente para eu sentir que aquela pedra não estava assentada como as outras. Estava posicionada. Havia uma diferença entre uma pedra colocada para sustentação e uma pedra colocada para ser movida mais tarde. Eu afastei a mão. Fiquei olhando. E então olhei para o céu, que estava começando a clarear numa faixa laranja fina no horizonte, e pensei numa coisa muito simples. Esse poço tem quantos anos?
A casa, pelo que eu tinha conseguido entender nos papéis do cartório, tinha sido construída na década de 60. O poço provavelmente era da mesma época, talvez mais velho. 60 anos, talvez mais, de alguém guardando um segredo dentro de uma pedra num poço no meio do mato. Esse alguém era meu avô, e ele tinha me deixado essa terra. Não para outro, para mim. Eu voltei para dentro antes dos filhos acordarem e não disse nada ainda. Não porque quisesse esconder, mas porque precisava entender melhor o que estava vendo antes de colocar aquilo em palavras. Quando você não sabe o que está segurando, pode assustar quem está do seu lado sem necessidade. O dia passou no ritmo que os dias tinham passado desde que chegamos. Trabalho, limpeza, tentativa de tornar aquele lugar habitável. Bruna tinha achado um gato magro no mato que ela insistia em chamar de Bento, apesar de o gato claramente não se importar com nenhum nome. Rodrigo tinha descoberto que o galpão do lado tinha ferramentas velhas, mas em condição razoável. Uma enxada, um rastelo, uma pá. Lucas tinha passado a manhã tentando consertar a janela que não abria, e tinha conseguido, parcialmente. Eu observava tudo isso e pensava no poço. À tarde, quando os três estavam ocupados e o sol estava começando a baixar, eu peguei a lanterna pequena que tinha trazido na mala e voltei para o quintal. A pedra cedeu mais do que da primeira vez. Eu trabalhei ela com cuidado, sentindo o encaixe, tentando entender como soltá-la sem forçar. Levou uns 10 minutos. O sol estava de lado e o quintal estava quente, e o suor escorria pelo pescoço enquanto eu ficava ali curvada sobre aquela pedra, a barriga atrapalhando o ângulo, os braços cansando. Mas quando ela saiu, saiu limpa. Por trás dela havia um espaço, não grande, o suficiente para enfiar o braço. Eu segurei a lanterna, apontei para dentro e olhei. Havia uma abertura, uma passagem estreita, feita de propósito, que descia pelo lado de dentro do poço. Não era um buraco acidental. Tinha pedras assentadas formando degraus, rústicos, mas funcionais, descendo em espiral pela parede interna. Meu coração estava batendo de um jeito que eu sentia na garganta. Eu recuei. Sentei na borda do poço e respirei. Pensei em Antônio. Pensei no que ele teria dito se estivesse ali. Provavelmente teria dito para esperar, para não entrar sozinha, para chamar alguém de confiança primeiro. Antônio era um homem cuidadoso. Era uma das coisas que eu mais gostava nele e que às vezes me irritava. Mas Antônio não estava. E a vida que eu tinha agora não tinha espaço para esperar. Entrei devagar. A primeira coisa foi a temperatura. Lá dentro era mais frio. Não desconfortável, mas notável, aquela diferença de quem sai do sol e entra na sombra profunda. A umidade era densa e o cheiro de pedra molhada ficava mais forte a cada degrau. Os degraus eram seguros. Quem os tinha feito sabia o que estava fazendo. A largura era exata para um adulto descer de lado e a profundidade de cada degrau era consistente, o que tornava o movimento quase instintivo depois do terceiro passo. Desci 8 degraus. No 9º, meu pé tocou o fundo. Eu apontei a lanterna em volta. Não era o fundo do poço em si. Era uma espécie de câmara lateral, um espaço cavado na rocha ao lado do poço, separado dele por uma parede de pedra que impedia que a água chegasse. O espaço tinha mais ou menos o tamanho de um banheiro pequeno. O teto era baixo, eu precisava manter a cabeça um pouco inclinada. As paredes eram de rocha, lisas em alguns pontos, como se tivessem sido trabalhadas manualmente. E no centro daquele espaço, em cima de uma plataforma de pedra que devia ter sido esculpida da própria rocha, havia um cofre. Eu fiquei parada olhando para ele por um tempo, que não sei dizer quanto foi. Era um cofre de metal, pequeno, do tipo antigo, que não tem combinação eletrônica nem nada moderno, só uma fechadura de chave. Estava envolto em uma camada de lona encerada, amarrada com barbante, que provavelmente tinha servido para protegê-lo da umidade por todos esses anos.
Por baixo da lona, o metal estava escuro, mas intacto. Nenhuma ferrugem visível. Quem tinha guardado aquilo sabia o que estava fazendo. Eu me abaixei, o que com a barriga que eu estava, era um processo que exigia negociação com o próprio corpo. Toquei a lona. O barbante estava ressecado, mas ainda firme. Levei alguns minutos para desfazer o nó, porque meus dedos estavam frios e tremendo levemente, não de frio, de alguma outra coisa que eu prefiro não chamar de medo, mas que era parecido. Quando soltei a lona, o cofre estava ali. Na lateral dele havia uma pequena tag de metal, do tipo que se usa em baús ou malas antigas, com um nome gravado. Eu apontei a lanterna. O nome era o meu. Não era o nome do meu avô. Não era um nome genérico. Era Teresa. Teresa Maria. Gravado naquele metal escuro, naquele cofre enterrado há décadas, no fundo de um poço num sítio que eu mal sabia que existia até um mês atrás. Meu nome. Eu precisei sentar no chão. Me sentei ali mesmo, no chão de pedra fria, com a barriga entre os joelhos e a lanterna na mão, e fiquei olhando para aquele nome por um tempo longo. Meu avô sabia que eu viria, ou esperava, ou rezava, ou simplesmente apostou que de toda a família que ele tinha ou não tinha, eu seria a que encontraria. Por algum motivo que eu ainda não entendia, ele tinha me escolhido com antecedência o suficiente para gravar meu nome num cofre enterrado no fundo de um poço. Isso não era herança. Isso era mensagem. A fechadura do cofre não tinha chave, e eu não ia arrombar nada ali embaixo no escuro com a barriga de 9 meses. Essa era uma situação que merecia superfície plana e luz natural. Levei um tempo para subir com o cofre, porque ele pesava mais do que eu esperava, e minha margem de manobra era pequena. Subi os degraus devagar, um de cada vez, segurando o cofre com um braço e a parede com o outro, respirando com controle. Quando saí do poço e coloquei os pés no quintal, o sol já estava mais baixo. Devia ser perto das 5 da tarde. Eu sentei na grama, com o cofre no colo, e fiquei ali por um momento simplesmente respirando o ar de fora. Foi quando ouvi os passos. Lucas tinha me visto. Ele veio caminhando devagar, com aquele jeito de não querer parecer preocupado, mas estando claramente preocupado. Ficou parado a 2 metros de mim, olhou para o cofre, olhou para mim e disse: "Onde você achou isso?" "No poço", eu disse. Ele ficou olhando por um segundo. "Dentro do poço?" "Dentro do poço." Ele veio e sentou do meu lado na grama sem ser convidado, o que com Lucas era normal. Dos 3, era o que mais sabia quando ficar perto, sem precisar de explicação. Ficou olhando para o cofre com aquela seriedade de quem está calculando. "Tem alguma coisa dentro?" "Tem. Eu não abri ainda. Não tem chave." "A gente pode abrir sem chave?" Eu olhei para ele. "A gente vai tentar." Rodrigo achou a chave. Eu ainda não sei explicar como ele sabia onde procurar. Quando contamos para ele o que tinha acontecido, ele ficou ouvindo em silêncio e depois disse que ia olhar uma coisa. Entrou na casa, ficou uns 10 minutos e voltou com uma chave pequena, de metal escuro, que estava amarrada num pedaço de couro velho dentro do armário do quarto, presa por trás da gaveta de cima, num compartimento que ninguém teria encontrado sem procurar especificamente. "Estava escondida", ele disse simplesmente, como quem explica onde estava o sal. Eu olhei para a chave na minha mão por um momento. Depois olhei para os 3 filhos que estavam ali. Bruna, que tinha aparecido sem ser chamada com o gato Bento no colo. Lucas, sério do meu lado. Rodrigo com aquela calma de sempre. E coloquei a chave na fechadura. Girou. O cofre abriu. Eu esperava ouro, ou dinheiro, ou alguma coisa material que explicasse o peso e o segredo e o cuidado todo. Mas o que havia dentro do cofre era principalmente papel, documentos. Uma pilha deles, protegidos dentro de um plástico transparente amarelado que tinha feito seu trabalho bem, porque estavam legíveis. Havia também, no fundo, um envelope menor e uma bolsinha de couro fechada com cadarço. Mas foram os documentos que eu peguei primeiro.
Demorei um tempo para entender o que estava lendo. Eram escrituras, plantas, registros de terra, recibos de pagamento, cartas com um cabeçalho de cartório. E no meio de tudo isso, um documento que parecia diferente dos outros, mais formal, com assinatura reconhecida e tudo, que eu li 3 vezes antes de entender o que dizia. Aquela terra, aquele sítio, aqueles hectares de mato e poço, e pé de manga e cerca quebrada, eram maiores do que eu pensava, muito maiores. Não era só o sítio onde eu estava, era uma área que incluía terras vizinhas, terras que eu tinha visto na estrada, terras que claramente estavam sendo usadas por outras pessoas. E havia um nome que aparecia repetidamente naqueles documentos, em contextos que foram ficando mais claros conforme eu lia. Os Antunes, uma família da região. E o que aqueles papéis mostravam de forma meticulosa, com datas e assinaturas e registros que meu avô aparentemente tinha guardado com o cuidado de quem sabe que vai precisar deles um dia, era que parte significativa daquelas terras tinha sido retirada do nome da minha família através de um processo que os documentos não chamavam de roubo, mas que era exatamente isso: fraude. Documentos falsificados, transferências que nunca deveriam ter sido aprovadas. E aqui estava a prova. 60 anos esperando dentro de um poço, esperando por mim. Eu não disse nada por um tempo longo. Segurei os papéis no colo e fiquei olhando o horizonte que estava ficando laranja com o fim do dia. O gato Bento tinha saído do colo de Bruna e estava farejando o cofre aberto com aquela curiosidade de gato que não conhece o peso das coisas. Lucas foi o primeiro a falar. "O que é, mãe?" Eu demorei um segundo. "É a razão", eu disse. "É a razão pelo qual eu estou aqui." Ele não entendeu completamente naquele momento, mas entendeu que era importante e ficou quieto com aquela sabedoria de criança que sabe quando os adultos precisam de silêncio para pensar. Dentro da bolsinha de couro havia algumas moedas antigas e 2 anéis de ouro simples. Dentro do envelope havia uma carta, escrita à mão com uma letra miúda e inclinada que me levou tempo para decifrar, em papel que amarelou, mas não desfez. A carta era do meu avô, e ela começava assim: "Teresa, se você está lendo isso, é porque você veio. Eu sempre soube que seria você." Eu parei de ler, dobrei a carta com cuidado e coloquei de volta no envelope. Não porque não quisesse ler, mas porque algumas coisas você precisa ler sozinha, de noite, quando os filhos estão dormindo e o silêncio é seu. Fechei o cofre com a chave. Olhei para o poço uma última vez e disse em voz baixa, sem saber direito para quem estava falando: "Eu vim. Naquela noite eu fiz o jantar em silêncio. Tinha pouca coisa para cozinhar, como de costume. Arroz, feijão que eu tinha deixado de molho desde a manhã, um pedaço de carne seca que eu tinha racionado com cuidado desde que chegamos. Mas fiz com atenção, mexendo a panela devagar, ouvindo o barulho da gordura quente e o cheiro que foi tomando conta da cozinha pequena, e pensei que cheiro de comida quente dentro de casa é uma das coisas mais honestas que existem. Não tem como fingir. Ou tem comida, ou não tem. E naquela noite tinha." Os filhos comeram sem fazer perguntas sobre o cofre. Lucas tinha passado a tarde pensativo, mas não perguntou mais nada. Rodrigo era Rodrigo, quieto e presente. Bruna falou sobre o gato Bento por um tempo considerável, descrevendo os hábitos dele com um nível de detalhe que revelava que ela já tinha tomado uma decisão sobre a permanência do animal na família, independente da minha opinião. Depois que lavei a louça e apaguei o fogão, fui até o quarto onde os 3 já estavam se preparando para dormir e fiquei na porta por um momento olhando para eles. Tinha uma coisa que Antônio fazia toda noite, que eu tinha começado a fazer depois que ele morreu. Não por ritual, mas porque percebi que sentia falta e que era simples o suficiente para continuar. Ele passava nos quartos e dizia uma coisa boa do dia, não obrigatoriamente algo grande. Podia ser pequeno.
mas tinha que ser real. Eu disse: hoje o Rodrigo achou a chave sem ninguém pedir. Isso foi importante. Rodrigo olhou para o teto com um meio sorriso que ele achava que eu não estava vendo. Hoje o Lucas consertou a janela. Eu continuei. E ela abriu. Lucas estava de lado, mas eu vi a orelha dele ficar levemente vermelha. E hoje, a Bruna... Eu fiz uma pausa. Nomeou um gato sem pedir permissão, o que é exatamente o tipo de coisa que ela faria. Bruna riu. Um riso aberto, sem cerimônia, que preencheu o quarto pequeno de um jeito que fez o espaço parecer maior. Boa noite, eu disse. Boa noite, mãe. Os três responderam, em tempos diferentes, como sempre. Fechei a porta e fui ler a carta. Sentei na mesa da cozinha com a carta na frente, uma vela acesa do lado porque a luz elétrica da cozinha piscava demais e me dava dor de cabeça, e o silêncio do sítio lá fora, que a essa hora da noite era completo e fundo como água parada. Abri o envelope com cuidado. O papel era fino, daquele tipo antigo que a gente não encontra mais, levemente texturizado. A tinta estava desbotada em alguns pontos, mas legível. A letra do meu avô era miúda e inclinada para a direita, como se as palavras tivessem sempre pressa de chegar no final da linha. Comecei a ler. Teresa. Se você está lendo isso, é porque você veio. Eu sempre soube que seria você. Não me pergunte como eu sabia. Às vezes, a gente sabe de uma pessoa sem ter passado tempo com ela. Eu te vi 2 vezes na vida. A primeira, quando você tinha uns 8 anos e veio aqui com a sua mãe numa visita que não durou muito, porque eu e ela nunca soubemos ficar no mesmo cômodo por muito tempo sem que o ar ficasse pesado. Você ficou do lado de fora o tempo todo, olhando o quintal, não brincou, não correu, só olhou, com aquela calma de quem está guardando o que vê. Isso me lembrei de mim mesmo quando novo. A segunda vez foi no enterro da Iracema, sua mãe. Eu fui, mas não entrei. Não me sentia no direito depois de tudo que havia entre nós. Mas eu te vi. Você estava de preto, em pé, com aquela postura de quem está segurando muita coisa e não vai deixar cair na frente de ninguém. Você não chorou onde eu pude ver, mas eu vi você apertar a mão da criança que estava do seu lado com uma força que dizia tudo. Você é uma mulher que segura as coisas. Por isso você. Eu parei de ler. Levantei os olhos da carta e fiquei olhando a chama da vela por um momento. Ela oscilava levemente, mesmo sem vento, como se tivesse vida própria. Segurei as coisas. Era assim que ele me via. Era assim que um homem que me conheceu 2 vezes na vida, de longe, me descreveu. E era verdade de um jeito que me desconfortou, porque verdade dita por quem você não esperava que te conhecesse tem um peso diferente. Continuei. Sobre a terra. Essa terra é sua por direito desde antes de você nascer. É terra do meu pai, que foi terra do pai dele, que foi derrubada no mato com as mãos e trabalhada por décadas. Terra boa, terra que dá. Mas em 1968, um homem chamado Dirceu Antunes começou a trabalhar a região. Homem de dinheiro, de influência, com gente dentro do cartório e dentro da prefeitura. A história é longa e feia, e não vou te poupar dela porque você precisa saber. Ele quis a terra. Eu não vendi. Ele tentou comprar por preço de vergonha. Eu recusei. Então, ele foi por outro caminho. Falsificou documentos. Não foi rápido, foi paciente do jeito que homem ruim que tem dinheiro pode ser paciente, porque sabe que o tempo trabalha para ele. Levou 3 anos para ele conseguir registrar uma parte da terra no nome dele, usando papéis que nunca existiram de verdade. Papéis que diziam que eu tinha vendido, que eu tinha cedido, que eu tinha assinado coisas que eu nunca assinei. Eu tentei brigar na justiça. Você sabe como é quando o pobre entra na justiça contra quem tem dinheiro. Não preciso explicar, perdi,
Mas não perdi tudo. Eu tinha guardado as provas, cada documento real, cada recibo verdadeiro, cada registro que mostrava o que era meu antes de virar dele. Guardei porque sabia que na hora certa, com as provas certas, na mão certa, aquilo podia ser revertido. Só que eu era velho e cansado e não tinha mais força para a batalha. Então guardei aqui, esperando. Eu tive que parar de novo. Me levantei da cadeira, fui até a pia, abri a torneira e molhei o rosto com a água fria. Fiquei ali por um momento com as mãos em concha embaixo da torneira, ouvindo o barulho da água. 60 anos. Aquele homem tinha guardado aqueles papéis por 60 anos dentro de um poço, convivendo com a injustiça, vendo a terra que era sua sendo usada por quem a tinha roubado e esperando. Esperando por alguém que viesse. Esperando por mim, especificamente, por algum motivo que eu ainda não compreendia completamente, mas que estava começando a sentir. Voltei para a mesa. Sobre os Antunes de hoje. Dirceu já morreu, mas filho de homem assim cria filho da mesma forma. O que manda agora é o Cassiano Antunes, o neto. Ele cresceu achando que aquela terra é dele, porque foi assim que o avô contou a história para a família. Para ele é verdade. Para ele você é uma invasora. Ele vai aparecer, eu não sei quando, mas vai. E quando aparecer, você vai sentir vontade de recuar. Porque é isso que a vida ensina para quem nasceu onde a gente nasceu. Recua, cede, baixa a cabeça. É mais fácil. Mas, Teresa, escuta o que eu vou te dizer. Você tem as provas. Eu passei anos organizando esses documentos com a ajuda de um advogado de fora da região, homem de confiança que já morreu, mas cujo filho ainda trabalha na cidade de Campos Verdes. O nome dele é Dr. Evaristo Melo. Ele sabe da história. O pai dele deixou uma cópia dos documentos com ele, lacrada, com instrução de entregar a qualquer descendente meu que aparecesse com o cofre. Você não está sozinha nessa briga, mas a briga vai ser real, e você precisa decidir se quer. Eu parei de ler pela terceira vez. Dobrei a carta até a metade e fiquei olhando para ela. Decide se quer. Eu quase ri. Não de humor, mas daquele riso que vem quando a ironia da vida é grande demais para ignorar. Como se eu tivesse chegado até ali por escolha. Como se qualquer coisa que eu tivesse feito nos últimos meses tivesse sido por escolha. Eu tinha chegado naquele sítio porque não havia mais nenhum outro lugar. Eu tinha entrado naquele poço porque a curiosidade foi mais forte que o medo. Eu tinha aberto aquele cofre porque meu nome estava gravado na tampa. A escolha não era se eu queria brigar. A escolha era quanto de mim eu estava disposta a colocar nessa briga. E essa era uma pergunta diferente. Terminei de ler. Teresa, tem mais uma coisa. Dentro da bolsinha de couro tem 2 alianças. Uma era da minha mulher, Conceição, que morreu em 1971 e que foi o maior bem que eu tive nessa vida. A outra era minha. Não te estou dando para que você use. Estou te dando porque são o que restou de uma história que foi boa antes de ficar difícil. E porque quero que você saiba que eu tive uma vida que valeu apesar de tudo. Você vai ter também. Eu não te conheço bem, mas conheço o suficiente para saber que você é do tipo que não desiste. Não porque seja invencível, mas porque aprendeu que desistir dói mais. Cuida dessa terra, ela vai cuidar de você. Manuel Augusto Mendonça, escrito em março de 1987. Eu fiquei sentada na mesa por um longo tempo depois de terminar de ler. A vela tinha derretido até a metade. Lá fora o mato cantava aquele canto de madrugada que eu já estava começando a conhecer. Dentro da casa, silêncio de filho dormindo, que é o silêncio mais pacífico que existe. Peguei a bolsinha de couro e tirei as 2 alianças. Eram simples, de ouro amarelo, do tipo que não tem ornamento nenhum, só o círculo perfeito que não tem começo nem fim. Uma era maior, uma menor. Eu coloquei a menor na palma da mão e fechei o punho ao redor dela e fiquei assim por um momento.
Manuel Augusto Mendonça tinha morrido sozinho num sítio no interior, sem família por perto, guardando um segredo dentro de um poço, esperando que alguém que ele mal conhecia tivesse coragem suficiente para encontrá-lo. Esse alguém era eu. E eu tinha passado a vida inteira me sentindo esquecida pelo mundo, abandonada pelas pessoas, invisível para quem deveria ter me visto. E aqui estava um homem que me tinha visto de longe 2 vezes e tinha decidido que eu era em quem ele confiava. Não sei se é possível sentir falta de alguém que você não conheceu, mas naquela noite eu senti. Dormi pouco. Quando o sol começou a entrar pela fresta da janela que Lucas tinha consertado, eu já estava acordada, com os documentos organizados em cima da mesa, a carta dobrada com cuidado de volta no envelope e uma decisão tomada. Eu ia achar o doutor Evaristo Melo, ia mostrar os documentos, ia entender exatamente o tamanho do que eu tinha nas mãos. E então ia decidir o próximo passo com informação, não com medo, porque esse era o outro lado do que meu avô tinha escrito sem dizer diretamente. Não era só que eu era forte, era que eu era cuidadosa, que eu observava, que eu guardava o que via. Homem que me conheceu 2 vezes na vida tinha me entendido melhor do que gente que passou anos do meu lado. Quando Lucas acordou e veio para a cozinha, me encontrou fazendo café com a carta na frente e os documentos organizados em pilha. Ele olhou para tudo aquilo, depois olhou para mim. "Você dormiu?" ele perguntou. "Um pouco." Ele ficou quieto. Pegou um copo, colocou água, bebeu em pé encostado na pia. Depois disse: "É sério, né? O que tem nesses papéis?" Não era pergunta. "É sério", eu confirmei. "E o que a gente vai fazer?" Eu olhei para ele. Esse menino que tinha partido um pão em 3 e dito que não estava com fome. Esse menino que dormia no chão para dar o colchonete para a irmã menor. Esse menino que tinha 11 anos quando a vida começou a cobrar dele coisas que não eram da conta dele ainda. "A gente vai buscar o que é nosso", eu disse. Ele ficou me olhando por um segundo. E então assentiu, com aquela seriedade que era a marca dele. Como se tivesse chegado ao final de um cálculo longo e o resultado tivesse feito sentido. "Então tá", ele disse. E pegou o café. Foi nessa manhã, enquanto eu estava guardando os documentos de volta com cuidado, que ouvi o barulho do carro na estrada de terra. Um carro grande, motor pesado. Vindo devagar, como quem conhece o caminho e não tem pressa porque sabe que o lugar é seu. Eu parei o que estava fazendo. Coloquei os documentos dentro do cofre. Fechei o cofre com a chave. Coloquei a chave no bolso do avental. E fui até a porta da frente. O carro tinha parado na entrada. Era um caminhonete escura, nova, com placa da região. O homem que desceu não era velho, devia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho, ombros largos, com aquela postura de quem está acostumado a ser o maior no cômodo, ou no terreiro, ou em qualquer lugar onde esteja. Ele olhou para casa, olhou para mim na porta, olhou para a barriga e sorriu de um jeito que não era sorriso nenhum. "Você deve ser a neta do seu maneco", ele disse, com aquela voz de quem não está perguntando. "Sou", eu disse. "Cassiano Antunes." Ele se apresentou, sem estender a mão. "Essa terra aqui tem uma história complicada, moça. Talvez você não saiba de tudo ainda." Eu o olhei nos olhos. "Talvez você também não", eu disse. O sorriso dele sumiu. E eu entendi que a briga tinha começado. Cassiano Antunes tinha o tipo de presença que enche o espaço sem pedir licença. Não era só o tamanho físico, embora ele fosse alto e largo de um jeito que parecia calculado para intimidar. Era algo mais sutil e mais antigo do que isso. Era a maneira como ele ficou parado na entrada do terreno sem ser convidado, como se o convite fosse uma formalidade que não se aplicava a ele. Era o jeito como os olhos dele varreram a casa, o quintal, a minha barriga, os filhos que tinham aparecido atrás de mim na porta, e voltaram para minha cara com aquela expressão de quem está fazendo uma avaliação, e já chegou na conclusão antes de terminar. Era a certeza.
Esse homem era cheio de certeza. E certeza desse tipo, eu aprendi ao longo da vida, não vem do caráter. Vem do hábito de nunca ter sido contrariado com consequência. Eu fiquei parada na soleira da porta. Não me movi para frente, não me movi para trás. Fiquei exatamente onde estava, com a chave do cofre no bolso do avental e os filhos atrás de mim, e o deixei falar. Olha, ele disse com aquele tom de quem está sendo razoável, mas já decidiu o que quer. Eu entendo a situação. Seu avô era um homem teimoso, que Deus o tenha, e deixou as coisas embaralhadas. Você veio de longe, está grávida, tem criança pequena. Não é fácil. Ele fez uma pausa. Olhou para o quintal como se estivesse lembrando de algo. Essa área aqui tem um processo de regularização antigo. Documentação complexa, não é simples de resolver. Mas eu posso ajudar. Ele voltou os olhos para mim. A gente pode chegar num acordo que seja bom para você e para a família. Um valor justo pelo imóvel, você pega o dinheiro, volta para a cidade, recomeça a vida com mais conforto do que esse lugar pode oferecer. Silêncio. Ele esperou. Eu deixei o silêncio durar um pouco mais do que o confortável, porque aprendi que silêncio desconforta quem está acostumado a que as pessoas falem rápido quando se sentem pressionadas. Então eu disse, o senhor veio até aqui para me oferecer dinheiro pela terra, para resolver uma situação complicada. Ele corrigiu suavemente. No dia seguinte ao que eu cheguei, uma pequena hesitação, quase imperceptível, mas eu vi. Eu fico de olho na região, ele disse. Faz parte. Entendo, eu disse. E não disse mais nada. Ele ficou me olhando por um momento, tentando avaliar o que aquele silêncio significava. Homens como ele estão acostumados a 2 tipos de resposta quando fazem esse tipo de oferta para esse tipo de pessoa. Ou a pessoa aceita, aliviada, porque está com medo e precisa do dinheiro. Ou a pessoa recusa com raiva, o que é mais fácil de lidar porque raiva é previsível e pode ser contornada ou desgastada. Silêncio calmo não entrava no cálculo dele. Você vai querer pensar, ele disse por fim. Vou querer sim, eu concordei. Outro silêncio. Me liga quando decidir, ele disse, e tirou do bolso da camisa um cartão que colocou em cima do mourão da cerca quebrada sem se aproximar mais. Não demora muito para pensar, não. Situação de terra sem regularização tem prazo de prescrição. Pode virar problema jurídico antes que você perceba. Era uma ameaça. Bem embrulhada em linguagem de conselho, mas ameaça. Eu olhei para o cartão em cima do mourão. Obrigada pela visita, eu disse. Ele ficou parado por um segundo a mais do que deveria. Depois virou as costas, voltou para a caminhonete e foi embora pela estrada de terra com aquela velocidade de quem está controlando a pressa que sente. Quando o carro sumiu na curva, Bruna disse, lá atrás de mim, eu não gostei desse homem. Eu também não, disse Rodrigo, que raramente opinava sobre nada. Eu peguei o cartão do mourão, li o nome, guardei no bolso do avental do lado da chave. Entra, eu disse para os 3. A gente tem coisa para resolver. Naquela tarde eu fiz uma lista. Não sou de lista normalmente. Sou de guardar as coisas na cabeça e ir resolvendo conforme aparecem. Mas aquela situação era grande demais para a cabeça sozinha, e eu precisava enxergar tudo de uma vez, fora de mim, em papel, onde eu pudesse olhar sem a névoa do cansaço distorcendo. Escrevi com a letra que eu tenho, que não é bonita, mas é clara. O que eu sei, a terra é minha por herança. Meu avô guardou provas de que parte dela foi tomada ilegalmente. Existe um advogado na cidade de Campos Verdes que tem cópias dos documentos. Cassiano Antunes sabe que eu estou aqui e veio rápido demais. O que eu não sei, o tamanho exato da área em disputa, se os documentos são suficientes para reverter o que foi feito, quanto tempo e dinheiro vai custar essa briga, se eu tenho força para aguentar. Parei no último item.
Olhei para ele por um tempo, depois rabisquei e escrevi do lado. Isso não importa agora, porque era verdade. Não importava se eu tinha força o suficiente, importava dar o próximo passo. Força ou não, o próximo passo era o mesmo: achar o Dr. Evaristo Melo. No dia seguinte, de manhã cedo, eu deixei Lucas responsável pelos outros dois. Peguei os documentos mais importantes dentro de uma sacola de pano e fui até a cidade a pé porque não tinha dinheiro para táxi. Eram quase 4 quilômetros pela estrada de terra até onde começava o asfalto e mais 2 de asfalto até o centro. Com a barriga que eu estava, cada quilômetro tinha um peso específico e concreto que ia se somando nos quadris e na lombar. Eu parava de vez em quando, respirava e continuava. Cheguei no centro da cidade suada e com os pés doendo. Perguntei numa farmácia onde ficava o escritório do Dr. Evaristo Melo. A moça atrás do balcão me deu o endereço sem fazer pergunta, o que significava que ele era conhecido, o que era bom sinal. O escritório ficava numa rua lateral, numa casa antiga reformada, com uma placa discreta na porta. Eu entrei, disse que precisava falar com o doutor sobre um assunto urgente relacionado à família Mendonça, e a moça na recepção me pediu para sentar. Sentei. Esperei. Evaristo Melo tinha uns 45 anos, óculos redondos, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo. Entrou na sala de espera, me viu, olhou para a barriga e disse: "A senhora é parente do seu Manuel Mendonça?" "Neta", eu disse. "Teresa." Ele ficou parado por um segundo, com uma expressão que eu não soube nomear direito naquele momento. Era uma mistura de reconhecimento e de algo mais antigo, como quem finalmente vê acontecer uma coisa que estava esperando há muito tempo, sem ter certeza de que ia acontecer. Meu pai me falou sobre esse dia. Ele disse baixinho: "Entre." A conversa durou quase 2 horas. Eu ouvi mais do que falei, porque era necessário. Evaristo me explicou o que o pai dele tinha registrado ao longo dos anos em que trabalhou com meu avô, tentando reverter o que os Antunes tinham feito. Me explicou os detalhes da fraude, que eram mais elaborados do que eu tinha entendido pelos documentos sozinha. Me explicou o que tinha sido possível fazer na época, que era pouco, e o que era possível fazer agora, que era mais. As leis mudaram, ele disse. E mais importante, a documentação que seu avô guardou é excepcionalmente bem organizada. Seu avô era um homem meticuloso. Eu não sabia quase nada sobre ele. Eu admiti. "Eu sei", ele disse. O meu pai falava dele com muito respeito. Dizia que era o tipo de homem que aceita a derrota de hoje sem aceitar a derrota definitiva. Ele olhou para os documentos espalhados na mesa entre nós. Ele tinha razão. Eu perguntei o que me custaria tocar esse processo. Evaristo ficou quieto por um momento, olhando para os papéis. "Meu pai deixou instrução clara", ele disse por fim. "Se um dia um descendente do seu Manuel aparecesse com o cofre e os documentos, eu deveria tocar o caso sem honorários iniciais. Os custos judiciais a gente vai gerenciar conforme o processo avança." Ele me olhou por cima dos óculos. Era a última coisa que o meu pai queria resolver antes de morrer. Eu herdei isso junto com o escritório. Eu segurei a sacola de pano no colo e fiquei olhando para ele por um momento sem saber direito o que dizer. Tem momentos na vida que a gratidão é grande demais para caber em palavra. E eu aprendi ao longo dos anos que nesses momentos é melhor não tentar. Então eu só disse: "Obrigada." E ele só disse: "É o que é certo." Na volta, eu andei mais devagar ainda porque o peso do dia todo tinha chegado nas pernas. Mas era um peso diferente do de manhã. De manhã, eu tinha saído com medo disfarçado de determinação. Na volta, eu tinha algo mais concreto do que determinação. Tinha um advogado, tinha um plano, tinha prazos, tinha passos. A briga ainda era grande. E o resultado ainda era incerto, mas incerto é diferente de impossível. E toda a minha vida eu tinha vivido confundindo os dois. A estrada de terra de volta para o sítio estava bonita naquela hora da tarde.
O sol de lado fazia sombra comprida das árvores e a luz ficava dourada naquele jeito que a tarde tem no interior, que a cidade nunca consegue imitar. Eu andei nessa luz com a sacola no braço e a chave no bolso e pensei no meu avô caminhando por essa mesma estrada décadas atrás, com o peso de uma injustiça que ele não conseguiu reverter em vida, mas que ele recusou deixar morrer. Eu ia reverter por ele. Não como homenagem, não como missão sagrada, mas porque era o que era certo, como o Evaristo tinha dito, e porque aquela terra era minha, e dos meus filhos, e do filho que estava para nascer, e eu não ia deixar não. Cassiano Antunes não demorou muito. Na segunda semana, enquanto eu e Lucas estávamos trabalhando no quintal, apareceu um homem que eu não conhecia encostado na cerca, olhando o terreno com aquele ar de quem está fazendo avaliação de imóvel. Quando me viu, ele disse que era do cartório municipal e precisava verificar a documentação da propriedade. Eu disse que toda a documentação estava com meu advogado. Ele ficou um pouco surpreso. Provavelmente não esperava que eu tivesse advogado. Doutor Evaristo Melo de Campos Verdes, eu acrescentei. Qualquer questão documental pode ser tratada diretamente com ele. O homem foi embora sem dizer mais nada. Na semana seguinte, chegou uma carta. Linguagem jurídica formal com um cabeçalho de escritório de advocacia da capital. Dizia que a propriedade estava em litígio por documentação irregular e que eu deveria cessar qualquer intervenção no terreno até resolução judicial. Eu fotografei a carta, mandei para o Evaristo e continuei plantando a horta que tinha começado do lado do galpão. 3 dias depois, Evaristo me ligou. A carta é de um escritório que trabalha para os Antunes há anos, ele disse. É uma manobra de intimidação. Não tem efeito legal sobre você neste momento. Continue normalmente. Já estou continuando, eu disse. Ele riu. Um riso breve, surpreso. Sua avó devia ser parecida com você, ele disse. Nunca a conheci, eu disse, mas agradeço. Foi na 3ª semana que Cassiano voltou pessoalmente. Dessa vez não estava sozinho. Tinha um homem do lado, mais novo, de terno, que eu deduzi ser o advogado dele. Chegaram no mesmo caminhonete escuro. Desceram com aquela calma de quem está fazendo teatro de autoridade. Eu estava na varanda quando cheguei. Fui até a borda do terreno, mas não passei a cerca. Cassiano olhou para mim com uma expressão diferente dessa vez. A certeza ainda estava lá, mas havia outra coisa junto. Não era respeito, não ainda. Era aborrecimento. E aborrecimento em homem como esse é sinal de que ele percebeu que a situação não vai ser tão simples quanto calculou. Você falou com o Evaristo Melo, ele disse. Não era pergunta. Falei, eu disse. Esse homem tem uma versão da história que não é completa, ele disse. Há coisas que o seu avô omitiu. Documentos que contradizem o que você acha que tem. Se existem, eu disse, podem ser apresentados no processo. É para isso que existe processo. O advogado do lado dele fez uma anotação em algum papel que estava segurando. Cassiano ficou me olhando por um momento. Você está grávida, ele disse. E havia algo na voz que era quase suave, que era mais perturbador do que quando ele era direto. Com filhos pequenos, num lugar sem estrutura. Esse processo pode durar anos. Você tem certeza de que é isso que quer para os seus filhos? Eu olhei para ele e eu pensei numa coisa muito específica naquele momento. Pensei no Lucas partindo o pão em 3. Pensei no Rodrigo encontrando a chave sem ser pedido. Pensei na Bruna segurando uma aranha na mão aberta com aquele sorriso de quem não aprendeu ainda que o mundo quer que a gente tenha medo de certas coisas. Pensei no bebê que estava para nascer e que ia crescer naquela terra ou não ia, dependendo do que eu dissesse nos próximos 30 segundos. E pensei no meu avô, que tinha perdido a batalha, mas guardado as provas, que tinha morrido sozinho, mas não tinha desistido. Que tinha visto uma menina olhando um quintal com calma e tinha decidido que era nela que ia apostar. Eu olhei para Cassiano Antunes nos olhos e disse,
Eu já perdi marido, já perdi filho, já perdi casa, já passei noite sem saber o que ia colocar para minha criança comer de manhã. Eu fiz uma pausa. Processo judicial longo não é o pior que já me aconteceu. Então sim, tenho certeza. Ele não disse nada. O advogado parou de escrever. Essa terra nunca vai ser sua, ele disse por fim, com menos convicção do que da primeira vez que tinha dito aquilo. Já é, eu disse. Tem sido desde antes de eu nascer. Eu só vim buscar o que estava esperando por mim. Cassiano ficou me olhando por um tempo. Depois virou as costas, voltou para o carro e foi embora. O advogado foi junto sem olhar para mim. Eu fiquei parada até o carro sumir. Depois me virei para o sítio. O sol estava no meio do céu e a sombra do pé de manga estava caindo no quintal daquele jeito generoso que árvore velha tem, cobrindo um pedaço grande de chão como se fosse proteção oferecida. Eu coloquei a mão na barriga. O bebê chutou. Um chute forte, decidido, que me fez soltar um pequeno riso surpreso. Eu sei, eu disse baixinho. A gente vai ficar aqui. O processo foi protocolado por Evaristo na semana seguinte. Eu não vou mentir e dizer que foi fácil a partir daí, porque não foi. Houve audiências em que eu precisei pegar ônibus de madrugada com Lucas, porque não tinha com quem deixar os outros e eu precisava de alguém de confiança do meu lado. Houve notificações que chegavam com linguagem projetada para confundir e assustar. Houve momentos em que o Evaristo me ligava com notícias que não eram boas e eu precisava ouvir, entender e continuar. Mas enquanto o processo andava, a vida no sítio também andava. E foi nesses meses, nessa paralela entre briga jurídica e vida cotidiana, que eu entendi uma coisa que meu avô tinha dito na carta de um jeito que eu tinha lido, mas não tinha sentido ainda. Cuida dessa terra, ela vai cuidar de você. A terra era boa. Eu tinha ouvido essa palavra, boa, na boca do motorista de táxi no primeiro dia e na carta do meu avô. Mas palavras não ensinam o que a experiência ensina. A terra era boa de um jeito que eu fui entendendo aos poucos, conforme plantávamos e colhíamos, conforme o quintal foi tomando forma diferente do mato fechado que tinha sido quando chegamos. A horta deu antes do que eu esperava. Rodrigo tinha um jeito com as plantas que me surpreendia, uma paciência de observação que fazia ele notar coisas que eu teria passado por cima. Lucas tinha consertado o sistema de irrigação rudimentar que meu avô tinha deixado e que, com pequenos ajustes, voltou a funcionar. Bruna, que eu achava que não tinha paciência para nada que durasse mais de 5 minutos, tinha adotado a horta como território pessoal e bravia de quem tentasse mexer sem avisar. A mangueira deu. Vendemos manga na beira da estrada, eu e Bruna, num sábado de manhã, e o dinheiro que veio foi pequeno, mas foi nosso de um jeito que nenhum outro dinheiro que eu tinha recebido na vida foi. E em meio a tudo isso, no 7º mês depois de chegarmos ao sítio, minha filha nasceu. Eu a chamei de Esperança, não por romantismo, por precisão. Ela era, literalmente, o que eu tinha trazido comigo quando não tinha mais quase nada. E ela nasceu naquela terra, naquele quarto que tínhamos pintado de branco com uma tinta barata, que Lucas tinha comprado com o dinheiro das mangas, numa noite que chovia lá fora com aquela chuva de interior que parece que vai lavar tudo. Evaristo foi o padrinho. Disse que sim quando eu pedi, sem hesitar, como se tivesse esperando ser chamado para alguma coisa além do jurídico. O processo foi longo. Mas o que Evaristo tinha me dito era verdade. Os documentos do meu avô eram excepcionalmente sólidos. A fraude dos Antunes tinha sido feita com cuidado, mas cuidado de 1968 não resiste à análise pericial de documentos de 2024. A tinta, o papel, os selos, as assinaturas, tudo foi analisado. A sentença final veio numa terça-feira de manhã. Evaristo me ligou. Eu estava na horta com Esperança amarrada nas costas, naquele pano que aprendi a usar porque tinha os braços ocupados demais para segurar bebê o dia todo. Teresa, ele disse.
Ganhamos! Eu parei de mexer na terra. Fiquei parada num segundo que durou mais do que um segundo. Ganhamos, eu repeti. A sentença reconhece a nulidade das transferências de 1968 a 1971 e determina o retorno da área ao registro original. A terra toda é sua. Eu fiquei olhando para o chão da horta, para a terra escura e úmida debaixo dos meus joelhos. A esperança fez um barulhinho nas minhas costas. Aquele barulhinho de bebê satisfeito, que não significa nada específico, mas que é bom de ouvir. Obrigada, eu disse para Evaristo. Depois, fiquei em silêncio por um momento. Você está bem? Ele perguntou. Estou, eu disse. E era verdade, de um jeito diferente de todas as outras vezes que eu tinha dito a mesma coisa. Estou bem. Desliguei o telefone. Coloquei a mão na terra e não disse nada. Não para ninguém, não para mim mesma, não para o ar. Só fiquei ali com a palma da mão na terra escura e úmida, sentindo a temperatura dela, sentindo a textura, sentindo o peso de tudo que aquela terra tinha guardado e esperado, e finalmente, depois de décadas, entregado. E num gesto que eu não planejei e que veio antes que eu pudesse pensar, eu tirei um punhado de terra e segurei no colo fechado, como quem segura uma aliança, como quem segura a prova de uma coisa que sempre foi real, mas que agora, finalmente, o mundo também reconhecia. Existe uma versão dessa história que eu poderia contar de um jeito mais bonito. Poderia dizer que quando a sentença saiu, eu senti uma luz, que o peso saiu dos meus ombros de uma vez, que a vida virou do avesso para melhor num instante e que tudo que veio depois foi só colheita e alegria. Essa versão é mais fácil de contar, é mais fácil de ouvir também. As pessoas gostam quando a virada é limpa, quando o sofrimento termina num ponto claro e o que vem depois é só reconstrução sem tropeço. Mas eu não aprendi a mentir. A verdade é que a sentença foi uma coisa e a vida continuou sendo outra, e as duas precisaram caminhar juntas por um tempo ainda longo antes que eu conseguisse sentir, de verdade no corpo e não só na cabeça, que algo tinha mudado de forma permanente. Porque a vida não muda em decreto, muda em dia, em escolha repetida. Em manhã atrás de manhã em que você levanta e faz de novo o que precisa ser feito, mesmo quando o cansaço é grande e a dúvida ainda aparece no canto do pensamento, como visita que não foi embora completamente. O que mudou foi a base, e base é tudo. Nos meses que se seguiram à sentença, eu aprendi o tamanho real do que herdei. Não só em hectares, que eram mais do que eu tinha imaginado quando li os documentos pela primeira vez, mas em história, em trabalho acumulado, em decisões que um homem que eu mal conheci tinha tomado décadas antes de mim, com a esperança de que alguém viesse depois para dar continuidade. Evaristo me ajudou a entender a terra do ponto de vista legal. Um agrônomo que ele conhecia veio até o sítio e me ajudou a entender do ponto de vista prático. Parte da área estava ocupada por arrendatários que tinham acordos com os Antunes, acordos que precisaram ser revistos. Não foi simples. Houve conversas difíceis, situações onde o que era certo juridicamente e o que era justo humanamente precisavam ser equilibrados com cuidado. Eu não expulsei ninguém de uma hora para outra. Sentei com cada família que estava na terra. Ouvi. Entendi que eles também tinham sido peças numa história que não escreveram. Alguns ficaram com acordos novos e honestos. Outros foram embora por conta própria quando entenderam que o tempo dos Antunes tinha acabado. Cassiano Antunes eu não vi mais pessoalmente depois daquela tarde na cerca. Ouvi dizer que recorreu, que tentou outras manobras, que foi desgastando até que o desgaste ficou mais caro do que o que tinha a ganhar. Evaristo me atualizava quando havia novidade, com aquela objetividade tranquila que era o jeito dele de trabalhar. Um dia ele me ligou e disse: Cassiano desistiu do recurso. Acabou? Eu perguntei. Acabou. Desliguei o telefone e fui fazer o almoço. Não festejei, não chorei.
Fiz arroz e feijão e chamei os filhos para a mesa, e a esperança ficou no tapetinho no chão, batendo numa colher de pau, com aquela concentração de bebê que está descobrindo que os objetos fazem barulho quando você bate neles. Às vezes, o fim de uma guerra é assim, silencioso, sem fanfarra. Só o cotidiano continuando, mas com um peso a menos no ar. A reconstrução da casa levou tempo. Eu não queria reformar rápido só por reformar. Queria fazer direito, com material bom, com calma. Usamos parte do que estava na bolsinha de couro do cofre, as moedas antigas que um comerciante da cidade me informou terem valor de colecionador. As alianças de ouro do meu avô e da minha avó, Conceição, eu não vendi. Ficaram numa caixinha de madeira em cima do meu criado mudo, que é onde ficam até hoje. Lucas, com 16 anos já nessa altura, tinha uma habilidade com construção que veio do nada e de todo lugar ao mesmo tempo. Daquelas habilidades que a necessidade desperta em quem tem disposição de aprender. Ele aprendeu alvenaria com um vizinho mais velho que morava a 2 quilômetros e que, em troca de dias de serviço, foi ensinando o que sabia. Não era rápido, mas era sólido. O que Lucas construía não balançava. Rodrigo encontrou na terra uma vocação que eu acho que ele mesmo não sabia que tinha. Tinha uma intuição com plantio que ia além do que eu podia ensinar ou aprender em livro. Começou a ler sobre agroecologia numa biblioteca da cidade. Voltava com cadernos cheios de anotações, escritas naquela letra pequena e cuidadosa que era a marca dele, e ia implementando aos poucos no terreno. A produção foi crescendo de um jeito que chamou a atenção de gente da região. Bruna, a minha Bruna que nomeava gatos sem pedir licença e segurava aranhas com admiração, descobriu que gostava de gente do mesmo jeito que gostava de bicho, com curiosidade genuína e sem julgamento. Começou a ajudar uma senhora da cidade que vendia artesanato, aprendeu e logo estava fazendo o próprio, com uma criatividade que me surpreendia e que eu aprendi a não tentar direcionar porque ela sabia melhor do que eu onde estava indo. E a esperança crescia. Tem uma coisa que eu quero dizer sobre criar filho em terra própria, que é diferente de criar filho em qualquer outro lugar. Não é romantismo, é prático. Quando a criança cresce num lugar que é dela, de verdade, com raiz documentada e história contada, e chão que tem nome da família no registro, ela cresce com uma base no corpo que não tem outro jeito de criar. Ela sabe de onde vem. Ela sabe que o que está embaixo dos pés dela não vai ser tirado amanhã. E isso muda o jeito como ela fica de pé. Eu não tive isso. Passei a vida inteira sentindo que o chão podia ceder a qualquer momento, porque na maioria das vezes podia mesmo. Aprendi a não me apegar ao lugar, porque o lugar sempre podia ser tirado. Aprendi a não investir demais em nenhuma construção, porque construção pode ser desfeita. Esse aprendizado me salvou muitas vezes, mas ele também me custou coisas que eu não sei nomear completamente. Uma espécie de distância do próprio lugar. Uma incapacidade de pertencer que eu levei anos para reconhecer como ferida. Meus filhos não iam carregar isso. Essa era a decisão mais importante que eu tinha tomado, mais do que qualquer passo jurídico ou prático. Que aquelas crianças iam crescer sabendo que aquela terra era delas. Que quando a esperança fosse grande o suficiente para entender, eu ia contar a história do bisavô Manuel e do poço e do cofre e da chave que o Rodrigo achou sem ninguém pedir. E ela ia entender que aquilo tudo existia para ela também. Raiz não é só o que você planta, é o que você conta. 2 anos depois de chegar ao sítio, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes na vida. Tirei um dia só para mim. Não inteiro, porque mãe de 4 filhos não tem dia inteiro. Isso é ilusão de quem não tem filho. Mas uma manhã, das 6 até o meio-dia, enquanto Lucas estava na escola, Rodrigo estava no terreno, Bruna estava na cidade e Esperança dormia o sono longo de manhã que os bebês têm.
Eu peguei uma cadeira velha, aquela cadeira de madeira que era do meu avô e que eu tinha consertado com uma tira de couro, e coloquei do lado do poço. Sentei. Olhei para o poço por um tempo. Estava diferente. Tínhamos limpado a borda, tirado o musgo excessivo, colocado uma cobertura nova de madeira boa. A água lá dentro tinha sido testada e estava limpa. Usávamos ela no dia a dia. A passagem lateral onde o cofre tinha estado, eu tinha fechado com cimento depois de tirar tudo. Não por apagamento, mas porque aquela câmara tinha cumprido o que precisava cumprir e agora era só pedra de novo. O pé de manga jogava sombra até perto do poço nessa hora da manhã. Os grilos que tinham sobrado da noite iam se calando aos poucos conforme o dia aquecia. Eu fiquei ali sentada, sem fazer nada, sem pensar em nada que precisasse ser resolvido, sem calcular o próximo passo. Só fiquei. E foi nessa quietude, nessa manhã parada do lado do poço, num sítio que era meu, que eu entendi uma coisa sobre a minha própria vida que eu nunca tinha parado para entender, porque nunca tinha tido silêncio suficiente para ouvir. Eu nunca tinha sido vítima. Não era que eu tinha resistido apesar das coisas que aconteceram. Era que eu tinha resistido com elas. Cada perda, cada abandono, cada noite de fome e cada choro com boca fechada tinha me ensinado alguma coisa específica que eu tinha usado em algum momento que precisei. Não era que a dor tinha sido necessária, porque eu não acredito em sofrimento como pedagogia, não acho que a gente precisa sofrer para aprender. Mas o que eu aprendi na dor era meu. Estava em mim de um jeito que não saía. E tudo que estava em mim, eu tinha passado para os filhos. Sem querer, sem discurso, só pelo jeito de fazer as coisas. O Lucas, que partiu o pão em 3, tinha aprendido isso de algum lugar. O Rodrigo, que encontrou a chave escondida, tinha aprendido isso de algum lugar. A Bruna, que segurou a aranha com admiração em vez de medo, tinha aprendido isso de algum lugar. Eu era esse algum lugar. Tem uma última coisa que eu quero contar. Não é sobre a terra, ou o processo, ou os Antunes. É sobre uma noite específica, uns 3 anos depois de chegarmos ao sítio, quando Esperança estava aprendendo a andar e ficava rodando pela casa com aquela determinação de quem descobriu que pode ir de um lugar para o outro pelos próprios meios e está testando esse poder em todo cômodo disponível. Estava nós todos na cozinha depois do jantar. A mesa era maior agora, que tínhamos comprado num mercado de usados da cidade e que cabia todo mundo com espaço sobrando. A luz era boa, que tínhamos arrumado a fiação. Tinha sobremesa porque Bruna tinha feito um bolo de banana que ficou torto, mas que estava bom. Lucas estava falando sobre uma coisa que tinha aprendido na escola técnica que estava fazendo na cidade, alguma coisa sobre estrutura de solo, e o Rodrigo estava fazendo perguntas com aquela atenção fechada dele, e Bruna estava cortando o bolo torto, com uma precisão cômica de quem está tentando compensar a falta de geometria com muito esforço na hora de servir. E a Esperança estava agarrada na minha perna, olhando todo mundo com aqueles olhos grandes que ela tem, que são os olhos do Antônio, que eu ainda não consigo olhar sem sentir alguma coisa que não cabe em palavra, mas que não dói mais do jeito que doía antes. Eu olhei para a volta daquela mesa, para Lucas que tinha partido o pão, para o Rodrigo que tinha encontrado a chave, para Bruna que tinha nomeado o gato, para a Esperança que tinha os olhos do pai. E eu pensei no meu avô Manuel, que tinha morrido sozinho naquela mesma terra esperando que alguém viesse, que tinha visto uma menina olhando um quintal com calma e tinha apostado nela décadas antes de precisar, que tinha guardado a prova de uma injustiça dentro de um poço porque acreditava que o certo, às vezes, precisa esperar, mas não precisa desaparecer. Eu quis que ele pudesse ver aquela mesa, não de um jeito sentimental, não de um jeito que acredita que os mortos observam, mas de um jeito humano, simples, aquela vontade que a gente sente às vezes de pegar alguém pelo braço e apontar e dizer: olha, olha o que aconteceu. Valeu a pena guardar.
Eu não disse nada. Não havia nada para dizer que a mesa já não estava dizendo por si mesma. Eu sou Teresa Maria Mendonça. Tenho 43 anos, 4 filhos vivos, um que eu carrego no coração sem nome dito em voz alta, e uma história que levei muito tempo para ter chão firme o suficiente para contar. Aprendi cedo que choro faz barulho demais para quem não quer ouvir. Aprendi que perda não pede licença e não avisa. Aprendi que a justiça, quando existe, costuma demorar mais do que deveria e custar mais do que é justo que custe. Mas aprendi também, mais tarde, numa manhã de cadeira velha do lado de um poço, que resistir não é o mesmo que endurecer, que guardar não é o mesmo que esconder, que esperar não é o mesmo que desistir. Meu avô esperou 60 anos. Eu esperei a vida inteira sem saber que estava esperando por aquele sítio. E o sítio esperou por nós com a paciência que só a terra tem, aquela paciência que não precisa de resultado imediato porque está acostumada a trabalhar em estação, a preparar o solo antes de plantar, a plantar antes de colher, a saber que entre o grão e o fruto existe um tempo que não pode ser apressado. Hoje, a esperança tem 3 anos e já fala mais do que qualquer pessoa razoável precisa falar num dia. Ela tem o hábito de perguntar o nome de tudo, de cada planta, de cada bicho, de cada ferramenta no galpão. Rodrigo é o que mais tem paciência para responder, e eu ouço às vezes os dois do quintal, a voz pequena perguntando e a voz quieta dele respondendo. E penso que é assim que o conhecimento passa, não em discurso, mas em pergunta e resposta, um nome de cada vez. Na semana passada ela veio correndo até mim com um punhado de terra na mão fechada. Mãe, ela disse, com aquela urgência de criança que descobriu uma coisa importante. Olha! Abriu a mão. Era terra, terra escura e úmida, do canteiro que o Rodrigo tinha acabado de adubar. Eu sei. Eu disse. É nossa, ela disse. Eu olhei para a terra na mão pequena dela. É, eu disse. É nossa. Ela fechou o punho de novo, satisfeita, como quem acabou de confirmar algo que precisava ser confirmado, e saiu correndo de volta para o quintal com aquela pressa de criança que tem muita coisa ainda para descobrir e pouco tempo para desperdiçar. Eu fiquei olhando ela ir. E pela primeira vez em muitos anos, não senti o peso de tudo que eu tinha perdido. Senti o peso de tudo que eu tinha encontrado. E era um peso bom. Era o tipo de peso que a terra tem quando você coloca a palma da mão nela e sente que está viva. O tipo de peso que sustenta. Fim.